Arboviroses. Aprenda a prevenir, reaproveitando. Somos alunos do projeto Escola Verde e hoje viemos falar sobre a relação entre as arboviroses e a educação ambiental e principalmente destacar que a prevenção é a melhor forma de combater essas doenças. Em relação aos aspectos epidemiológicos, as arboviroses mais comuns no nosso país são a dengue, a chikungunya e a zika. Todas elas são transmitidas pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, que é aquele que tem listras brancas ao longo do corpo. É importante lembrar que esse mosquito tem hábitos diurnos e tem preferência por locais quentes e úmidos, assim como locais onde exista água acumulada. De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, publicado em setembro, existiam 928.282 casos prováveis da dengue e 484 óbitos. Em relação à chikungunya, 69.702 casos prováveis da doença e 14 óbitos. E em relação à zika, 6.220 casos prováveis e nenhum óbito até o momento. Então, por que é importante prevenir? Justamente pelo fato da prevenção ser a prática mais simples e efetiva no combate ao mosquito e, consequentemente, às arboviroses. Dessa forma, evitamos a ocorrência de surtos nas regiões onde moramos e impedimos o surgimento de possíveis complicações na nossa saúde. De uma maneira geral, as 3 arboviroses vêm acompanhadas de febre, dor no corpo e manchas avermelhadas, mas cada doença pode desencadear complicações. Na dengue, por exemplo, podemos ter convulsões febris, hemorragias e até mesmo chegarmos a óbito. Já na chikungunya, as dores articulares podem durar dias, meses ou até anos. E na zika, pode ocorrer microcefalia fetal ou síndrome de Guillain-Barré, que é um distúrbio autoimune que provoca fraqueza muscular. Diante do que foi exposto anteriormente, fica o questionamento: como podemos prevenir a proliferação do Aedes aegypti e, consequentemente, diminuirmos a proliferação da dengue, zika e chikungunya? Então, nós temos algumas medidas que podemos estar fazendo, por exemplo, em casa. Observe o seguinte: uma das medidas é verificar se a caixa d'água está bem tampada, além de manter as lixeiras fechadas. Por quê? Porque esses locais podem servir de criatório para esses mosquitos, pois tanto a caixa d'água como essas lixeiras têm o potencial de deixar a água acumulada e, consequentemente, os mosquitos fazerem a deposição dos seus ovos nesses locais e aumentar a quantidade de mosquitos Aedes naquela região. Então, aqui são exemplos daquilo que nós não podemos fazer. Nós devemos deixar essa caixa d'água bem fechada e essas lixeiras sempre com tampa. Outra medida simples também é colocar areia nos pratos de plantas e limpar as calhas. Observe que, neste exemplo, esse prato não está com areia e aqui vocês podem observar que há água acumulada. Em relação à calha, quando ela fica entupida, isso pode dificultar com que a água venha escoar e, consequentemente, a água parada vai ficar acumulada nessa calha, servindo também de local propício para a proliferação dos mosquitos. Além disso, dentro de casa, algumas geladeiras possuem um reservatório externo, que é uma bandeja externa, em que fica a água também parada. Então, este local também pode servir de criatório para os mosquitos. Alguns aparelhos de ar-condicionado também possuem um reservatório que acumula água. Então, nesse reservatório, caso ele fique aberto, sem estar tampado, ele também pode servir de local para
proliferação desse mosquito. Outras medidas também que nós podemos utilizar é o uso de telas em janelas para impedir que esses mosquitos entrem dentro de casa e, consequentemente, possa picar alguém e acabar transmitindo os vírus causadores da dengue, causador da zika, causador da chikungunya. Outra coisa importante também é manter os ralos limpos e secos, porque este ralo, se vocês forem observar, ele pode sim possibilitar o acúmulo de água parada, principalmente aqueles ralos em que não são tão utilizados. Então ele pode ficar com água parada e, consequentemente, os mosquitos depositarem seus ovos nesses locais. E fica também o questionamento: o que nós podemos fazer nas áreas externas? Então, áreas externas como quintais. Nós devemos manter garrafas viradas com a boca para baixo. Aqui está um exemplo de uma garrafa PET que pode encontrar-se amassada no quintal e, consequentemente, neste local pode também ficar água parada. Em relação a pneus velhos, então pneus velhos também podem servir de local propício para o acúmulo de água parada. Além disso, também manter uma atenção com plantas que podem acumular água. Observe o seguinte, o exemplo da bromélia. Então, a bromélia, a forma de suas folhas pode possibilitar o acúmulo dessa água. Outro tipo de planta digno de nota também é a babosa, por exemplo. Outro exemplo é deixar as lonas que servem como cobertura bem esticadas. Por quê? Porque se essas lonas não ficarem bem esticadas, vai acontecer o que vocês estão vendo aqui. Vão começar a surgir poças d'água nesta lona e, consequentemente, esses locais serão propícios para a proliferação do mosquito. Outra coisa também é recolher todo o material que possa servir de local para acúmulo de água parada, como copos, vasilhas, sacos plásticos. Esses materiais geralmente são encontrados em quintais. E no nosso bairro, o que nós podemos fazer? É verificar a existência de locais que possam conter materiais que sirvam para acúmulo de água parada, por exemplo, terrenos baldios. Aqui está o exemplo de um terreno baldio, em que vocês podem ver uma poça d'água enorme neste terreno. Então, este local, por mais que a água esteja suja, já foi comprovada cientificamente que os mosquitos se proliferam também em água suja, não necessariamente a água precisa estar limpa. Daí, trazendo o tema proposto, que é a prevenção e reaproveitamento como meio de prevenção, nós queremos trazer também como é que nós podemos fazer o reaproveitamento de alguns materiais que podemos encontrar e, consequentemente, auxiliar nessa prevenção. Então, quais são os materiais que podem ser reaproveitados? Aqui nós trazemos 4 exemplos. Temos garrafas PET, temos garrafas de vidro, pneus velhos e calhas velhas. Como é que esses materiais podem ser reaproveitados? Nós trouxemos algumas opções. Por exemplo, nós podemos fazer horta com garrafas e calhas. Como vocês podem observar, aqui estão alguns exemplos de hortas suspensas que foram feitas com materiais que podemos encontrar em nossos quintais. Materiais que podem servir de acúmulo para água parada, mas que nós reaproveitamos e, consequentemente, demos uma utilidade para ela, fazendo horta. Então, isso aqui serve até mesmo para a produção de hortaliças, para consumo próprio. Outro exemplo também que vocês podem fazer é fazer jardins suspensos com esses materiais. Inclusive, nós do núcleo temático do projeto Escola Verde, que é orientado pelo professor Paulo Roberto, nós fazemos isso também. Nós fazemos essa ideia de fazer o jardim suspenso. Outro exemplo que nós podemos aplicar também é fazermos luminárias com garrafas de vidro. Então aqui vocês podem ver alguns exemplos de luminárias feitas com garrafas encontradas em quintais e terrenos baldios. Outro exemplo que nós podemos fazer com garrafas também é fazermos essas garrafas como objetos decorativos. No projeto Escola Verde nós também aprendemos a fazer isso. E algum destino para os pneus é esses que vocês estão vendo na tela. Aqui vocês podem ver um exemplo de um pneu que recebeu um reaproveitamento, foi colocado material de pano e, consequentemente, ele tornou-se uma mesa de centro e também pôde tornar-se puffs para decorar ambientes externos. E aqui nós podemos observar também pneus servindo de decoração para um jardim. Então, esses exemplos que nós apresentamos são poucos dos muitos exemplos
que nós podemos aplicar para reaproveitar esses materiais que nós encontrarmos por aí, em terrenos, em quintais. E se vocês quiserem saber um pouco mais, essas estão nossas referências bibliográficas que vocês podem estar consultando e, consequentemente, dando uma lida melhor e se aprofundando um pouco mais no assunto. Obrigado pela atenção de vocês e até mais.